Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindo de volta ao canal. Se me perguntarem, qual livro você recomendaria para um adolescente, para quem está começando sua vida, que você acha que vai ter um impacto, que pode ter um potencial para transformar a vida dessa pessoa? Talvez o primeiro livro que me surja à mente seja O Homem Mais Rico da Babilônia. E vou explicar um pouquinho por quê. Eu li esse livro tarde, tá? Eu li esse livro há 2 anos atrás, quando eu comecei pela primeira vez a prestar mais atenção na questão de investimentos, né? De você realmente ter um patrimônio que possa sustentar a sua velhice. E esse livro do George Clason, ele vai trazer para vocês quais são os princípios básicos disso, de forma atemporal, sem estar preso no momento, qual tipo de investimento, renda fixa, renda variável, não vai falar nada disso. Ele vai falar do que eu considero o principal se você quer ter uma vida de riqueza, que é a sua mentalidade. Então é isso que o livro do George Clason vai fazer. E ele fez de uma forma bem interessante. Ele foi escrito na primeira metade do século XX, há algum tempo atrás, mas ele escreveu como uma forma de contos, tipo Mil e Uma Noites. Então a história do livro é o homem mais rico da Babilônia. É um personagem, né, que traz a sabedoria, que explica os princípios de acumulação de riqueza para diversos personagens ao longo do livro que lidam com diversos dilemas. Mas não são coisas antigas, são coisas dos dias de hoje, só que sem especificar aquilo que a gente tem no momento. Então, hoje você tem um pacote, tipos de investimento que não tinha 50 anos atrás e provavelmente não vai ter 50 anos daqui para frente. De forma que esse livro funciona de forma atemporal. E o grande núcleo desse livro, o grande centro dele, são justamente o que ele chama das 7 leis que governam a acumulação de riqueza. E se a gente pensar nessas 7 leis, tem todas as condições de fazer uma diferença e de acumular riqueza. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês o que seriam essas 7 leis. Tá? A primeira dessas 7 leis é fazer o dinheiro crescer. Tá? E para fazer o dinheiro crescer, você tem que separar todo mês uma parte do seu dinheiro. Você não pode usar todo o seu dinheiro no mês. Eventualmente, uma vez ou outra, pode acontecer alguma coisa que te force a isso. Mas a sua mentalidade é sempre poupar uma parte do seu salário, da sua renda. Não tem jeito, não tem jeito. Não, você não há acumulação de riqueza se você não tiver essa mentalidade. É a regra mais importante que eu vejo. E ele fala uma coisa que é interessante. Você tem que pagar a si mesmo antes. Então, no início do mês, você já tem que separar aquilo que você vai investir, vai guardar e já colocar separado. Não adianta esperar o final do mês, o que sobrar eu vou poupar. A gente pode achar que isso é mais prudente, mas não é. É justamente o contrário. Você vai tender a gastar tudo e vai gastar mal. Então, no início do mês, você tem que separar uma parte da renda, guardar, né? E esse é o seu recurso de investimento. Se você tiver essa mentalidade, você já deu um enorme primeiro passo para você poder acumular riqueza. A segunda lei é controlar os seus gastos. Veja que ela está conectada com o primeiro. Então você tem que pensar quando você gasta o seu dinheiro durante o mês, se aquilo é uma necessidade ou é um desejo seu. Porque se for usar toda a sua renda nos seus desejos, você não vai ter nada guardado. Então, é aquela parte da produtividade, dos conselhos de investimento que você tem que separar o que é custo fixo, o que é custo variável. Não significa aqui que você não pode fazer nada que seja um desejo seu, mas você tem que ter a consciência. Isso aqui é uma necessidade, isso aqui é um desejo. Então, quando eu vou comprar o arroz, o feijão no supermercado, isso é uma necessidade. Eu preciso daquilo para sobreviver, para minha família, etc. Mas se eu estou comprando um sorvete, por exemplo, já é um desejo. Então, nessa hora eu vou dosar. Esse desejo é importante para mim, vale a pena, é eventual. Porque se você tiver o desejo que você tem que toda hora estar atendendo ele, aí você já está na parte do vício. Então, para poder poupar essa parte da sua renda, você também tem que ter um controle dos seus gastos. E não adianta ir nas pequenas coisas, não. Então, tem muito Google aí que fala para olhar o preço do cafezinho, cortar o cafezinho, porque é R$ 1 todo café. O principal é controlar os grandes gastos. Tá? Quanto é que você paga de aluguel? Tem prestação de carro, né? Plano de saúde. Esses são os principais que aí você tem que estar de olho
para poder ter numa uma condição que seja o que você consegue. Não adianta você colocar lá em cima e não ter condições de pagar e comprometer todo o seu enriquecimento. Você vai precisar ter esse controle. A terceira lei é multiplique seus rendimentos. Aí entra na parte do investimento, né? De você, na primeira lei, você poupou uma parte do seu salário, da sua renda, né? E o que que você vai fazer com isso? Onde é que você vai aplicar? Então, a primeira coisa é, se você não sabe o que fazer com o dinheiro que você poupou, coloca lá numa Selic, tá? Deixa ele quietinho, ou não sabe nem o que é Selic, bota na poupança. Então, a primeira coisa, bota lá na poupança e vai aprender a como investir. A poupança não é um bom investimento, tá? Bote isso na sua cabeça de uma vez por todas. A poupança não é feita para você enriquecer. Ela vai proteger uma parte do seu dinheiro contra os efeitos da inflação e só. Então, ela é uma solução provisória que serve se você vai precisar do dinheiro daqui a pouco, e essa é a grande armadilha. Se você bota na poupança, é fácil de sacar também, então qualquer coisinha você pode estar tirando de lá. Então, entendam esse movimento. Não sei o que fazer com o dinheiro, não sei investir. Eu guardo isso na poupança e vou tratar de aprender. Vou me aconselhar com pessoas, buscar cursos, entender o básico, porque com um pouquinho de conhecimento, você, por exemplo, simplesmente entendendo um pouquinho de renda fixa, você já vai conseguir um investimento melhor para sua poupança. Já vai botar numa taxa Selic, vai botar um CDB de boa qualidade. Então, já tem um produto que você pode estar trabalhando, tá? A quarta lei que ele apresenta para a gente é proteja o seu tesouro contra a perda. E essa é uma parte também importante. Muitas vezes as pessoas se empolgam com a questão de investimentos, se deixam atrair por promessas de grande lucratividade, de grande rendimento, aqueles coisas meio mágicas, por vezes até por pirâmides, como já aconteceu com boi gordo, avestruz e outras coisas mais, e colocam todo o seu capital no investimento de risco. Então, não é esse o caminho que vai te levar ao enriquecimento. Você pode arriscar uma parte do seu patrimônio em algum rendimento que dê uma lucratividade melhor. Mas o principal, você tem que ter ele protegido. E aí você vai nos investimentos que tem menos lucratividade, mas tem mais segurança, como, por exemplo, os investimentos em renda fixa. E o apetite ao risco que você tem vai depender das suas condições, da sua mentalidade, isso é outra coisa. Mas tenha na mente isso. Se aparece alguma coisa muito maravilhosa, que tem um risco envolvido, pense na pior hipótese, tá? Se eu botar lá e perder, o que eu posso perder? Essa é a primeira pergunta. Se eu posso perder X reais, é em torno disso que eu vou fazer a minha decisão para um investimento de maior lucratividade. Mas o capital, a parte central, né, o principal, você tem que estar protegido em um investimento que não tenha perda significativa. A quinta lei, façam do lar um investimento lucrativo. Essa é talvez a mais controversa para os dias de hoje. Nessa lei aqui vai defender a questão da casa própria, de ter o próprio teto. Tá? E também eu acho que muito associado a isso tem a questão de você também não ser um muquirana e se condenar a uma vida muito ruim simplesmente porque você está acumulando dinheiro. Então não faz muito sentido você ficar acumulando riqueza para poder curtir isso quando tiver 70 anos de idade. A vida tá correndo, né? Você também tem que ter o melhor padrão de vida possível para você. E à medida que você vai crescendo, vai aumentando seus rendimentos, você pode ir melhorando um pouquinho. Aí tem uma dica do Gustavo Cerbasi que é bem interessante, você sempre viver um clique abaixo. Se a sua renda permite você viver aqui, você vive um pouquinho abaixo. Porque é justamente essa diferença que vai fazer a sua riqueza. Agora, não adianta você for aumentando esse padrão de rendimentos e manter essa vida miserável aqui. Aí você vai subindo um pouquinho. Então, mais ou menos isso que ele vai falar. E a própria questão da casa própria, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu vejo uma defesa muito árdua até dos dois lados. Gente que defende que você não tem essa casa própria e gente defendendo que você tenha, que você compre um imóvel. Tá? E mais, eu acho que se a gente tiver esse princípio de você investir no seu próprio lar, fazer ele feliz, a família feliz, dentro das suas possibilidades, acho que você tem que manter isso na sua mente. A sexta lei assegure uma renda para o futuro. Tá? Isso está tudo interconectado, né?
mas você assegurar sua renda para o futuro é pensar no amanhã. Então, existe, se a gente pensa em termos de salário, né, há uma tendência natural que quando você estiver mais velho, o seu rendimento cai. Você já não é mais tão produtivo, é, você não vai ter aqui o mesmo nível salarial, então há uma tendência que essa renda caia, até porque seus gastos de saúde também aumentam, etc. Então você tem que estar imaginando lá no futuro, você tem renda para complementar isso, seja por uma aposentadoria, seja tendo um patrimônio que te permita viver do renda desse patrimônio. Então a sexta lei vai estar muito voltado para isso. Eu tenho que me imaginar no futuro as condições que eu quero ter. E por fim, na sétima lei, aumente a sua capacidade de ganhar. Essa é muito fundamental, é muito importante. Você tem que investir em si mesmo, na sua educação, na sua capacitação, no seu desenvolvimento pessoal. Você não pode estar contentado, se contente com o nível de renda que você ganha. Você pensa assim, como é que eu posso aumentar minha renda, como é que eu posso ser mais produtivo, como é que eu posso galgar os postos, por exemplo, na minha empresa ou em termos de empreendimento. Então, você investir em si mesmo para aumentar a sua renda e com isso você vai aumentando seus espaços para poupar e para investir, é das leis que o homem mais rico da Babilônia traga para a gente. Enfim, essas são as 7 leis e você pode resumir de uma forma grande. No início do livro, um dos personagens que surge, ele reclama que, apesar de ter uma renda razoável, trabalhar bastante, ele vive sempre na que se chamou depois de corrida de ratos. Tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que ele ganha, ele gasta. Isso acontece em qualquer nível, tá, gente? Então, pode ter uma pessoa com a renda aí de 15, 20 mil reais e gastando esses 15, 20 mil reais. E o tempo vai passando e ele descobre que não tem patrimônio nenhum, não juntou nada e é muito suscetível aos problemas que pode acontecer, a perda de emprego, um acidente, uma doença na família, etc. E é uma vida muito estressante. Então, o homem mais rico da Babilônia vem para mudar essa mentalidade. Tá? Eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim. E esse é um grande ensinamento. Existem duas formas possíveis de você relacionar com o dinheiro. Ou você é escravo dele, ou ele é seu escravo. Você é escravo dele quando você está dependendo todo mês de receber seu salário, sua renda para poder pagar suas contas. Então você é escravo do dinheiro, você está trabalhando para ele. Agora, o dinheiro é seu escravo quando tem uma parte desse dinheiro na forma de um patrimônio que está rendendo, através de investimentos, através de uma carteira, seja em renda fixa, ações, uma combinação, que é o mais aconselhável dentro de um perfil de risco. Esse dinheiro está fazendo dinheiro para você. Então, o dinheiro passa a ser seu escravo e o seu salário, a sua renda é uma forma de você adquirir mais escravos para trabalhar para você. Tá joia? Espero que tenha gostado desse vídeo e que você entenda aí essas leis, né, e esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, como uma mudança de mentalidade para você ter uma vida mais feliz, tendo mais patrimônio e riqueza. Um abraço para todos.